Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Cidadania americana. 50 imigrantes, incluindo brasileiros, foram naturalizados em West Virginia. As taxas de hipoteca caíram ao menor nível em mais de 3 anos nos Estados Unidos. Presidente Trump faz discurso longo em Davos, aborda vários temas e garante que não vai usar a força para adquirir a Groenlândia. Tem alerta climático. Uma nova e brutal tempestade ártica está chegando esta semana aqui no país. Curso de Polícia Cidadã em língua portuguesa vai começar em Orlando, na Flórida, para ensinar patrulhamento e segurança. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. O mundo parou hoje para acompanhar o presidente norte-americano no palco do Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Trump discursou mais de 1 hora, fez críticas à ordem global, promessas econômicas, destacou vitórias norte-americanas e voltou a defender a aquisição da Groenlândia. Ele justificou a ação como segurança global, pediu negociações imediatas e fez uma declaração que fez a Europa respirar aliviada. Negou qualquer uso de força militar para conquistar a região. A reportagem é do Eliseu Caetano. Donald Trump falou por cerca de 70 minutos no Fórum Econômico Mundial. O discurso ultrapassou o tempo previsto e foi marcado por um tom de autoelogio, críticas à ordem global e defesa das políticas do seu segundo mandato. And this will help millions of Americans save for a home. They have no idea they're paying 28%. They go out there a little late in their payment and they end up losing their house. It's terrible. Entre os temas, um ganhou destaque internacional: a Groenlândia. Trump voltou a defender a aquisição da ilha pelos Estados Unidos, chamou o território de pedaço de gelo e alegou razões de segurança estratégica para a estabilidade global. Disse que os Estados Unidos eram o único país do mundo capaz de garantir a proteção da Groenlândia e ainda negou qualquer intenção de usar força militar para isso. People thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland. Na parte econômica, Trump celebrou o que chamou de milagre econômico nos Estados Unidos. Defendeu a redução de impostos para produtores domésticos, a expansão da produção de energia e tarifas mais duras contra países estrangeiros. Horas após o discurso, Donald Trump fez uma nova sinalização na relação com a Europa. Em uma publicação na internet, o presidente dos Estados Unidos afirmou que conversou com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, e disse que, pelo menos por enquanto, não pretende impor novas tarifas ou o tarifaço ao bloco europeu. O movimento foi interpretado como uma tentativa de reduzir tensões com os aliados em meio à repercussão global do discurso em Davos. E essa mudança de tom do presidente norte-americano, que descartou o uso da força contra a Groenlândia, acalmou o mercado financeiro um dia depois de um tombo histórico. Ontem, as bolsas despencaram entre 1,5% e 2,5%. Foram registradas fuga de investidores e queda do dólar, sinais claros de tensão e nervosismo no sistema financeiro. Hoje, Dow Jones e S&P 500 subiram cerca de 0,5%, recuperando parte das perdas recentes. O ouro, que também tinha batido recordes, perdeu força e o dólar voltou a se estabilizar. Mas a situação ainda é tensa e de volatilidade. Analistas dizem que qualquer nova declaração de Trump pode acionar outra rodada do chamado Sell America, que é a fuga de investidores do país. Ainda em Davos, o Conselho da Paz para a Faixa de Gaza foi inaugurado nesta quinta-feira em meio ao Fórum Econômico Mundial. Os detalhes com o repórter Vitor Larregina. Hoje, mais países confirmaram presença no grupo idealizado pelo presidente americano Donald Trump. Depois de expressar divergências com o projeto, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu recuou e anunciou que participará do grupo. Ao todo, 60 nações foram convidadas por Trump para integrar o colegiado, que terá a missão de supervisionar a reconstrução de Gaza. No entanto, potências europeias como o Reino Unido, França e Alemanha adotam cautela.
Noruega e Suécia já recusaram oficialmente o convite. O governo brasileiro ainda não se manifestou. Em discurso nesta quinta-feira em Davos, o presidente americano subiu o tom. Disse que o grupo terrorista Hamas será destruído se não entregar as armas. Trump reconheceu que a missão é complexa, já que, segundo ele, os terroristas nasceram com armas nas mãos. De Tel Aviv, Vitor La Regina para o Américas no Ar. E com toda essa tensão no mundo, foi divulgado um recorde global na história nuclear. Já são 8 anos e 4 meses sem qualquer teste nuclear, o período mais longo desde o início da era atômica. O último ensaio foi realizado em 2017 pela Coreia do Norte. Os Estados Unidos não realizam um teste há 33 anos. Desde 1945, o mundo já registrou mais de 2.000 testes feitos por 8 nações. O presidente Donald Trump fez declarações recentes defendendo a possibilidade de retomar as provas nucleares. Nos anos 1990, o Tratado de Proibição Completa de Testes ajudou a frear as explosões, cumprido pela maioria dos países, exceto pela Coreia do Norte. Mas, recentemente, Trump disse estar disposto a deixar expirar em 5 de fevereiro um acordo que limita o número de armas nucleares dos Estados Unidos e da Rússia. O mundo acompanha com apreensão essa notícia. No próximo bloco, 50 imigrantes, incluindo brasileiros, foram naturalizados em West Virginia. Tem também um resgate dramático em Virginia Beach. Um carro desliza em uma rampa de barcos e cai no mar. A motorista foi salva nos últimos segundos. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Enquanto processos de cidadania estão sendo bloqueados em várias partes do país, em West Virginia a realidade foi bem diferente. Um grupo de imigrantes, incluindo brasileiros, conseguiu se naturalizar antes do bloqueio federal, que determinou a revisão das naturalizações em diferentes partes do país. 50 pessoas de 27 países, incluindo o Brasil, receberam a cidadania americana em uma cerimônia marcada por emoção e alívio. A celebração aconteceu em um tribunal federal em Charleston, West Virginia. O juiz responsável pela solenidade parabenizou os novos cidadãos. Disse que o país enfrenta desafios difíceis com um cenário incerto na imigração e pediu para os novos americanos se dedicarem aos valores que tornam os Estados Unidos fortes. Muitos dos recém-cidadãos afirmaram que o próximo passo é se registrar para votar, um direito que agora podem exercer pela primeira vez. A cerimônia foi um contraste com as tensões em outros estados. West Virginia é um dos poucos lugares que ainda não recebeu ordens do governo federal para suspender todos os processos de naturalização para a revisão do histórico de vida dos candidatos. Em Virginia Beach, um flagrante impressionante de tirar o fôlego. Um carro deslizou por uma rampa de barcos e caiu no mar com a motorista presa lá dentro. Por pouco, o resgate não terminou em tragédia. As imagens mostram pelo menos 4 homens tentando tirar a mulher que estava desesperada dentro desse carro enquanto ele afundava rápido. Eles tentam em vão quebrar o vidro do automóvel e abrir as portas, enquanto a motorista grita desesperada. Pouco depois, um dos socorristas rompe o vidro traseiro. Ele entra no carro, que já começa a embicar na água e afundar mais rápido ainda. A cena provoca desespero em quem assiste no pier. As imagens não mostram, mas a motorista conseguiu ser salva pelos socorristas que estavam na água gelada. Um dos homens resgatou a mulher que estava presa no cinto e atirou pelo vidro traseiro. A polícia diz que está investigando como aconteceu esse incidente. Mudando de assunto, a Casa Branca iniciou oficialmente a venda de petróleo venezuelano. Parte do dinheiro já foi entregue ao país latino para investimentos no mercado de câmbio. A primeira operação foi concluída e rendeu 500 milhões de dólares. A Venezuela recebeu 300 milhões das vendas. A presidente interina, Delcy Rodrigues, disse que o dinheiro vai ser usado para estabilizar o mercado cambial no país latino. Novas vendas devem ocorrer nos próximos dias e semanas.
A medida acontece após a operação americana que buscou capturar o presidente venezuelano Nicolás Maduro no início do mês. Depois da ação, o presidente Donald Trump deixou claro que pretendia utilizar as amplas reservas de petróleo do país. Na semana passada, ele se reuniu na Casa Branca com executivos do setor de energia. Trump afirmou que a indústria investiria ao menos 100 bilhões de dólares para reconstruir o setor petrolífero na Venezuela. Mas os líderes do setor não se comprometeram com nenhum investimento enquanto não receberem garantias do governo americano. As forças norte-americanas apreenderam o 7º petroleiro ligado à Venezuela no Mar do Caribe. Segundo o Comando Sul, o navio Sajira, de bandeira liberiana e operado por uma empresa de Hong Kong, foi capturado sem incidentes por estar violando a quarentena que foi imposta pelo presidente Donald Trump a embarcações sancionadas na região. O Sajira estava sob sanções do Departamento de Tesouro desde 2022. Mesmo assim, de acordo com os militares, a embarcação havia carregado petróleo venezuelano, driblando os controles internacionais e estava navegando sem nenhuma autorização. A seguir, as taxas de hipoteca caíram ao menor nível em mais de 3 anos nos Estados Unidos. E mais, tem alerta de contaminação em frangos grelhados, latas de atum e suplementos. A FDA está recolhendo os produtos. As taxas de hipoteca caíram ao menor nível em mais de 3 anos aqui no país. O movimento pode mexer com o mercado imobiliário e também incentivar mais gente a colocar a casa à venda. Segundo o Freddie Mac, a taxa média da hipoteca fixa de 30 anos caiu para 6,06% na semana que terminou em 15 de janeiro, o menor patamar desde 2022. Na prática, isso significa que os juros ficam menor e a prestação da casa pode caber melhor no bolso. A queda acontece em um momento em que o governo tenta reduzir os custos de empréstimo. No início do mês, o presidente Donald Trump defendeu a compra de 200 bilhões de dólares em títulos hipotecários para ajudar a empurrar as taxas para baixo e reduzir ainda mais os custos de empréstimo. Outro fator importante é o fim gradual do chamado lock-in effect, o efeito travamento. Por anos, muitos proprietários evitaram vender a casa para não perder as taxas ultrabaixas que conseguiram no início da pandemia. Com a queda das taxas e o aumento da oferta, especialistas dizem que o mercado imobiliário pode ganhar fôlego nos próximos meses. Mas, segundo o Realtor.com, agora há mais donos com taxas acima de 6% do que abaixo de 3%. Isso significa que tem mais proprietários que podem decidir colocar o imóvel no mercado. E se você está de olho na casa própria, cuidado com os golpistas. No Arizona, a polícia está investigando uma pessoa que está se passando por corretor de imóveis para roubar dados pessoais e também milhares de dólares das vítimas. Veja como esse esquema funciona. Alexis Bogiatsis, moradora de Scottsdale, contou que encontrou um anúncio de casa para alugar no site Realtor.com. Ela se comunicou com um homem que se identificava como Frederick, apresentando-se como corretor de imóveis. Ela disse que teve que fornecer o endereço dela e o número de seguro social para o homem e depois transferiu milhares de dólares para a conta dele, mesmo com os aplicativos alertando que era golpe. O Venmo dizia que era golpe, o Zilli dizia que era golpe. Estava bem na minha cara que era golpe, disse Alexis. Mais tarde, ela descobriu que a casa, na verdade, estava à venda por uma empresa chamada Open Door e não para aluguel. A polícia averigou que o documento apresentado pelo golpista era real, mas o dono do documento também era vítima do criminoso. O verdadeiro Frederick teve a identidade roubada em um esquema semelhante em 2025, quando respondeu a um anúncio de aluguel e entregou seus dados a um falso corretor chamado Eli. A polícia informou que o golpista continua solto. A orientação é desconfiar de qualquer pessoa oferecendo imóveis para alugar ou comprar. Verifique antes a autenticidade do corretor e desconfie de pedidos de dados ou transferências antecipadas. Isso é golpe. It's like
takeaway. Com o custo de vida em alta, muitas famílias estão sentindo o peso no bolso das compras do mês. Mesmo com a inflação desacelerando, os preços de alimentos, moradia e também energia continuam subindo. Por isso, a gente preparou uma reportagem com dicas práticas para reduzir as contas, principalmente do mercado. O custo de vida segue subindo nos Estados Unidos e o supermercado tem sido um dos maiores vilões do orçamento. Segundo o Departamento de Agricultura, uma família de 4 pessoas aumentou o custo de $988 para $1.600 por mês, só com alimentação. A lot of people are feeling a lot more pressure shopping for their families. Kristen McGrath, da Crazy Coupon Lady, diz que muita gente está sentindo a pressão na hora de fazer compras. Ela destaca que o cupom de desconto pode ser um aliado importante. Couponing can absolutely make a difference. Aplicativos de descontos também ajudam a encontrar ofertas para os itens que você já compra no dia a dia. Outra estratégia é fazer compra com um amigo e apostar em locais que vendem em atacado, como o Costco e Sam's Club. O custo por unidade fica muito mais baixo, diz a especialista. It's going to be a lot lower. Você também pode seguir programas de recompensa e ainda perguntar ao gerente sobre produtos próximos do vencimento que costumam ter descontos altos. E, por último, fazer uma lista de compras e segui-la à risca. Isso evita compras por impulso e ajuda a manter o orçamento. Tem alerta de saúde. As autoridades norte-americanas estão fazendo o recall de alimentos contaminados com bactérias que podem ser perigosos para o consumo. A gente está falando de atum enlatado, filés de frango grelhado e um suplemento alimentar. A Coni Rocha tem as informações. O primeiro recall é de mais de 13 mil libras de filés de frango grelhado produzidos pela Susannah's Kitchen. Eles são suspeitos de contaminação por listeria, uma bactéria que provoca infecção intestinal. Além daqui da Flórida, outros 6 estados receberam alerta de recolhimento de possível comida intoxicada: Alabama, Geórgia, Missouri, New Hampshire, Carolina do Norte e Ohio. A orientação é descartar o produto. O segundo alerta são de latas de atum que estavam em quarentena e foram distribuídas em 9 estados. Segundo a FDA, algumas embalagens têm defeito na tampa, o que pode permitir a contaminação por uma bactéria que causa botulismo. O atum enlatado foi distribuído em supermercados da Califórnia, Illinois, Michigan, Ohio, Maryland e Virgínia. O terceiro caso envolve um suplemento alimentar em pó que está ligado a um surto de salmonela, o Lever-Up Super Greens. Pelo menos 45 pessoas foram infectadas em 21 estados, com 12 hospitalizações registradas. Não há mortes confirmadas. O suplemento é vendido principalmente pela internet. A orientação é não consumir e descartar. No próximo bloco, tem alerta de uma nova e brutal tempestade ártica chegando esta semana e que deve atingir parte dos Estados Unidos. E ainda, curso de Polícia Cidadã em língua portuguesa vai começar em Orlando, na Flórida. Já voltamos e com uma notícia curiosa e inovadora. Um programa do presídio de Cook County, em Chicago, está transformando vidas e ensinando profissão aos detentos. Eles estão treinando cães de abrigos locais para aprender obediência básica e, em alguns casos, se tornarem cães de terapia ou cães-guia. Atrás das grades, o trabalho é intenso. Take a step back. Esse detento, que enfrenta acusações de drogas, treina o labrador misto Buddy. It's a process, it takes time. Davi Arratia diz que é um processo que leva tempo e ensina responsabilidade. O projeto, chamado Tales of Redemption, criado pelo xerife Tom Dart, resulta em transformação dos prisioneiros. Desde 2018, 9 cães de terapia já foram formados pelo programa e 6 estão em treinamento. Segundo o diretor da unidade K9, esses animais chegam a agências sem custo, embora cada um pudesse valer até $20 mil depois de treinados. Eles são dados de graça. We're very confident what we're putting out when it's time to go out. So when we turn it over to an agency that would have otherwise paid $15,000, $20,000 for a dog, they're getting it for free.
Além de beneficiar as comunidades e as agências, o programa oferece aos detentos uma chance de recomeço. Estar aqui proporciona um ambiente e um espaço para experimentar coisas novas, para fazer coisas que você nunca pensou que fosse capaz de fazer, e até uma nova profissão. E já que a gente está falando de animais, tem uma imagem na neve que viralizou na internet e que muitos estão chamando de verdadeira luta entre Davi e Golias. Olha só. A cena aconteceu num zoológico da Polônia e rodou o mundo. O vídeo mostra um pequeno cervo numa área reservada de animal violento e perigoso. Mas olha só o que acontece. Ao contrário do que muita gente espera, o pequeno cervo enfrenta o gigante rinoceronte, que pesa mais de 1,5 toneladas, com uma impressionante coragem. A cena até parece saída de um desenho animado. O cervinho, que tem zero noção de tamanho, ameaça o rinoceronte, que recua e parece mais confuso do que bravo. Depois de algumas investidas e muita ousadia, o pequeno cervo fica satisfeito e decide ir embora todo cheio de si. A imagem já teve milhões de visualizações e compartilhamentos. Tá aí a prova de que tamanho não é documento. E olha, tem alerta de uma nova e brutal tempestade ártica chegando esta semana que deve atingir parte dos Estados Unidos. A nova tormenta vai se estender das planícies do sul até o nordeste e leste do país a partir de amanhã. Cerca de 49 milhões de pessoas estão sob alerta para essa tempestade que está sendo considerada uma das piores deste ano. Este morador de Buffalo corre para limpar a frente da casa antes da chegada da nova nevasca. O mau tempo já provocou múltiplos acidentes rodoviários. Na Interestadual 90, em Nova York, 60 carros colidiram. As autoridades alertam que a situação deve piorar a partir de amanhã. A expectativa é que caia mais de 20 pés de neve na região, cobrindo tudo de branco. No sul do país, diversas áreas já estão jogando sal nas rodovias como prevenção. As autoridades estão dizendo que essa nova massa de ar ártico será uma onda brutal de frio e neve. É a mais forte registrada até agora neste ano. Vai começar pelo centro-oeste do país e seguir com força até o leste e o nordeste. Em vários estados, os termômetros podem ficar abaixo dos 30 graus Fahrenheit e bater recordes de temperaturas mínimas. Essa nova onda congelante chega logo depois de um sistema rápido de frio que levou neve para regiões como o norte da Flórida. Desta vez, esse mau tempo intenso, que começa amanhã e deve durar até a semana que vem, não deve chegar ao sudoeste, mas vai atingir com força regiões como aqui em Nova York. A recomendação é ficar atento às condições climáticas. E falando em frio, neve, vamos dar uma olhadinha na tabela, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá tem neve, mínima de 25, máxima de 43. O resto aí da tabela a gente vê que vai estar tempo encoberto. Charlotte, mínima de 37, máxima de 57. Atlanta tem previsão de chuva, Jacksonville, Tampa e Miami, a gente tem apenas nuvens aí, tempo encoberto, mínima de 67, máxima de 79 em Miami. Em Orleans, apenas ventania, mesma coisa em Houston. Em Brownsville, a gente tem chuva com um pouquinho de sol aí, tímido ao longo do dia, mínima de 64, máxima de 76. El Paso, tempo encoberto com mínima de 35. Los Angeles vai chover, Las Vegas apenas nuvens, São Francisco tempo encoberto também, e Salt Lake City a gente tem sol aí brilhando, mas olha, mínima de 23, máxima de 48, frio nessa região apesar do sol. E olha, a gente termina a edição de hoje com um recado para a nossa comunidade. Vai abrir inscrições para o curso de Polícia Cidadã de Língua Portuguesa que vai acontecer em Orlando, na Flórida. O programa visa treinar os voluntários para futuras oportunidades no serviço público, como nos mostra agora a repórter Carla Marinho. O curso é destinado a maiores de 18 anos e exige verificação de antecedentes criminais. Durante 4 semanas, os participantes vão acompanhar palestras, demonstrações, além de visitas guiadas e atividades práticas dentro do Departamento de Polícia em Orlando. O programa oferece uma visão real do dia a dia do policial, mas não forma novos policiais. Durante as 4 semanas de curso, os brasileiros vão poder aprender sobre patrulhamento, ciências forenses, investigação de homicídio e narcóticos, além de conhecer a unidade dos cães da polícia, K9, e da SWAT. As aulas são conduzidas pelos próprios policiais da corporação, entre eles o brasileiro Fábio Azevedo. Você vai poder ter essa experiência única de estar ali e a gente mostrando
muitas das unidades que nós temos de moto, o K9, né, que é o cachorro, e várias outras unidades explicando o nosso dia a dia como policial aqui nos Estados Unidos. A proposta também visa reduzir equívocos sobre o trabalho policial, principalmente relacionado às questões imigratórias. A expectativa é fortalecer a relação com a comunidade brasileira, que cresce a cada ano na região. A gente, como departamento de polícia, a nossa primeira preocupação é ter uma relação forte, boa, madura com a comunidade. Eu sempre falo, você como vítima, não importa do seu status aqui nos Estados Unidos, você precisa da polícia, você pode ligar para a polícia sem medo. O curso acontece de 12 de março até 2 de abril, somente às terças-feiras, de 6 às 9 da noite. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição. Para participar, basta acessar o site do Departamento de Polícia de Orlando. Se você tem essa oportunidade de se dedicar 4 semanas para fazer isso, eu aconselho muito, comida, tudo incluído, você não precisa se preocupar com nada, só a sua presença mesmo, para poder a gente se conhecer e vocês conhecer como é que a gente faz as coisas aqui com a polícia nos Estados Unidos. É isso aí, o Jornal Américas no Ar então termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!